Dizem que a história mais bonita que aquela vila já viveu começou com uma peça de ferro que ninguém havia pedido e que ninguém esperava encontrar sobre a mesa de uma escola. Você já esteve num lugar tão novo que parecia que sua vida inteira havia ficado para trás, dentro de uma mala que você nem chegou a desfazer? Nem. Já sentiu aquela mistura estranha de alívio e solidão que vem quando você finalmente escapa de um lugar que havia se tornado sufocante, mas ainda não sabe se o lugar novo vai te acolher ou te engolir? Já chegou a algum ponto da sua vida onde a única saída que você conseguia enxergar era a porta dos fundos, daquelas que ninguém usa e que por isso mesmo ficam destrancadas? É exatamente assim que ela chegou. Isso aconteceu em abril de 1924, numa vila pequena chamada Arvoredo Fundo, encravada no interior do Paraná, onde o vento cheirava a pinheiro molhado e a fumaça de lenha, onde as ruas de terra batida ficavam cor de ferrugem depois da chuva, e onde todo mundo sabia o nome de todo mundo, menos o motivo pelo qual o ferreiro havia parado, 6 anos atrás, de conversar com o mundo. Antes de eu te contar como tudo aconteceu, preciso te pedir uma coisa importante. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Pode ser de uma cidade grande ou de uma vila pequena como Arvoredo Fundo, pode ser do sofá de casa num domingo de tarde, pode ser de qualquer canto desse Brasil enorme. Me conta, porque eu leio todos os comentários e adoro saber de onde vem cada pessoa que escolhe passar um tempo comigo aqui. E se você ainda não está inscrito no canal Contos de Antigamente, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova esperando por você. Agora, vamos voltar para 1924 e para uma mulher que havia chegado ao interior do Paraná fugindo de uma dor que ainda não sabia o nome, sem imaginar que ia encontrar exatamente o que precisava num lugar que nem sabia que procurava. Elisa Fontes tinha 25 anos em abril de 1924 e havia aprendido, nos meses anteriores, que algumas coisas que a gente constrói com paciência e cuidado podem desaparecer num único dia, sem aviso, sem explicação suficiente, como uma vela apagada pelo vento que entra de uma janela que você esqueceu de fechar. Ela havia crescido em Curitiba, filha do meio de uma família de 3 mulheres, num sobrado de tijolo aparente, na rua Marechal Deodoro, onde o pai era funcionário dos Correios e a mãe era costureira de mão cheia. Não era família rica, mas era família orgulhosa, daquelas que se portavam bem na rua e esperavam que os filhos se portassem melhor ainda, e que tinham no sobrado a mesma dignidade que outras famílias tinham nas mansões. Elisa havia sido a primeira das 3 irmãs a se formar numa escola normal. E isso a família exibiu como troféu nos almoços de domingo durante anos, mencionando com um prazer suave que não envelheceu com o tempo. O problema, se é que se pode chamar assim, era que Elisa não havia se formado sozinha. Havia se formado ao lado de Rafael Monteiro, filho de um comerciante da região central, jovem de boas maneiras e palavras ainda melhores, que havia prometido casamento antes mesmo de ela pegar o diploma nas mãos. Durante 2 anos, eles foram o casal que todos achavam certo. Ele tinha posição, ela tinha caráter. As famílias aprovavam de ambos os lados, e a data da cerimônia havia sido marcada para o 18 de março de 1924, numa igreja próxima à casa da família Fontes. Com convites já distribuídos e vestido já encomendado na costureira da Rua 15. Em fevereiro daquele mesmo ano, 3 semanas antes da cerimônia, Rafael Monteiro apareceu na porta da casa de Elisa com o chapéu na mão e a notícia de que havia mudado de ideia. Não havia outra mulher. Não havia uma briga grave que explicasse o rompimento de forma clara. Havia, segundo ele, uma percepção tardia de que eles eram muito diferentes para funcionarem a longo prazo e que era melhor descobrir isso agora do que depois.
Ele disse tudo isso com a voz medida de quem se convenceu de que estava sendo corajoso ao ser honesto, como se a honestidade naquele momento fosse um presente e não uma sentença. Elisa ficou parada na soleira da porta durante um tempo que ela depois não soube medir. Não disse nada. Ele esperou, talvez por lágrimas, talvez por raiva, talvez por alguma cena que pudesse tornar aquele momento mais claro nos contornos. O que encontrou foi o silêncio dela, que era diferente do silêncio do Augusto. Era o silêncio de quem está absorvendo um golpe e ainda não decidiu o que fazer com ele. Ela fechou a porta devagar e não abriu por 3 dias. Quando voltou a circular pela casa normalmente, a família esperava lágrimas ou uma raiva que pedisse conforto. O que encontraram foi Elisa sentada à mesa da cozinha às 7 da manhã de uma terça-feira, com uma caneta na mão e uma expressão de concentração, respondendo ao aviso do Ministério da Educação sobre postos de professora no interior do Paraná. O edital estava há semanas dobrado dentro do seu caderno, guardado no bolso menor, onde ela colocava as coisas que achava que nunca ia precisar, mas que não jogava fora porque nunca se sabia. A mãe protestou, com aquela firmeza suave e persistente de mãe, que sabe que vai perder, mas não desiste de imediato. Diz que ir para o interior era coisa de quem não tinha opção. E Elisa tinha opção, tinha família, tinha Curitiba, tinha a vida inteira para reconstruir num lugar onde já tinha raízes. O pai foi mais gentil, mas igualmente preocupado. Sentou à mesa ao lado dela, pôs a mão sobre o seu braço e perguntou em voz baixa se ela havia pensado direito, se não estava agindo no calor do momento, se devia pelo menos esperar uns meses antes de tomar uma decisão tão grande. A irmã mais velha, Marta, disse que era uma decisão impulsiva e que ia se arrepender. A irmã mais nova, Beatriz, que tinha 15 anos e amava Elisa com uma admiração que às vezes parecia mais de filha do que de irmã caçula, ficou quieta na soleira da cozinha, ouvindo tudo, e depois disse em voz baixinha, quando já estavam só as duas, que achava corajoso. Elisa enviou a carta na manhã seguinte. Em março chegou a resposta com o carimbo do Departamento de Instrução Pública do Estado. A vaga era em Arvoredo Fundo, distrito rural a pouco mais de 3 horas de trem de Curitiba, onde a escola municipal havia sido inaugurada no ano anterior e estava sem professora desde setembro. Precisavam de alguém para abril, de preferência para a primeira semana. Ela respondeu que estaria lá. Arrumou suas coisas com um cuidado que surpreendeu até ela mesma, como se a ação física de dobrar e guardar cada peça de roupa fosse uma forma de organizar também o que estava por dentro. Separou os livros que ia levar dos que iam ficar. Negociação interna que levou mais tempo do que deveria, porque cada livro tinha uma história além do que estava escrito nele. Organizou os cadernos de planejamento de aulas, o dicionário de bolso, um atlas com mapas do Brasil que havia pertencido ao avô e que ela usava como referência e como afeto ao mesmo tempo. Guardou também, sem conseguir explicar por que, de forma totalmente satisfatória, um bloco de papel em branco e um estojo com lápis de diferentes espessuras. Era um hábito que havia desenvolvido desde menina, o de desenhar quando estava pensando em algo que não sabia nomear. Não eram desenhos com pretensão de arte, nunca foram. Eram linhas que saíam enquanto a cabeça trabalhava, rostos que ficavam pela metade, janelas com cortinas que ela nunca havia visto, pássaros de asas abertas que às vezes não conseguiam parecer pássaros. O caderno havia se enchido de figuras assim ao longo dos anos, e ela o tratava com o mesmo cuidado que tratava um diário, embora tecnicamente não fosse um. Era algo mais próximo de um idioma particular, falado em silêncio, sem audiência. Na manhã de 6 de abril de 1924, Elisa Fontes desceu a escada do sobrado com o baú que ia para o vagão de carga e a mala de couro marrom do avô que ia ficar com ela no vagão de passageiros.
A mãe estava na porta com os olhos úmidos que ela não deixou cair. O pai a abraçou com aquela firmeza específica de pai que não sabe o que dizer, mas sabe que um abraço diz alguma coisa. Beatriz ficou no último degrau da escada e acenou com a mão pequena até a carroça do cocheiro dobrar a esquina. Elisa olhou pela janela do trem enquanto Curitiba ficava para trás, com aquela mistura que ela havia aprendido a reconhecer em si mesma como uma das suas assinaturas. Não era felicidade, não era tristeza, era algo mais parecido com determinação, que às vezes se parece com as duas coisas ao mesmo tempo, porque tem um pouco das duas. Durante as 3 horas de viagem, ela não leu, não dormiu. Ficou olhando para a paisagem que mudava enquanto o trem ia deixando a cidade para trás e os pinheirais começavam. Depois, as araucárias que pontuavam o horizonte como vigias. Depois, os vales que abriam entre as serras. Depois, o céu que ficou maior, como costuma ficar quando as construções param de disputar espaço com ele. Pensou em Rafael uma vez, durante aquela viagem, e foi apenas uma vez, como quem testa uma ferida com a ponta do dedo para ver quanto ainda dói. Doía. Mas não da forma que ela havia temido, não com a intensidade que quebra tudo, mas com a pontada surda de uma coisa que não cicatrizou completamente, mas está a caminho. Ela voltou o rosto para a janela e ficou olhando para as araucárias. A estação de Arvoredo Fundo era uma construção pequena de madeira, pintada de amarelo mostarda desbotado, com um toldo de zinco que rangia levemente quando o vento batia, e com uma placa pregada torta, que anunciava o nome da vila em letras que o sol havia desbotado até o limite do que ainda se conseguia ler. Havia um homem de meia idade esperando com uma carroça, puxada por uma mula russa, enviado pela prefeitura para buscar a professora nova, que olhou para Elisa quando ela desceu a escada do vagão com a expressão involuntária de quem esperava algo diferente e não teve tempo de organizar o rosto. Ela parou, olhou para ele e perguntou com calma o que havia de errado. Ele corou levemente e respondeu que não havia nada, desculpe. É que a última professora era mais velha, era viúva de mais de 60 anos, e ele havia, sem perceber, formado uma imagem. Elisa disse que entendia, pediu que ele pegasse o baú que o carregador havia trazido do vagão de carga e subiu na carroça sem cerimônia. Durante o trajeto curto até o centro da vila, ela viu pela primeira vez a paisagem que seria a sua por tempo que ela ainda não sabia qual era. Arvoredo Fundo ficava num vale suave, abraçado de um lado por uma encosta coberta de araucárias velhas e do outro por uma várzea úmida onde o mato crescia denso e verde escuro. As casas eram de madeira na maioria, algumas de alvenaria simples, pintadas em cores que o tempo havia tornado pastéis suaves. Azul desbotado, ocre quase branco, verde que havia sido mais vivo. Havia um armazém com a varanda cheia de sacaria empilhada, uma farmácia pequena com a janela gradeada, uma igreja de frente quadrada, com um sino que estava quieto àquela hora, uma praça com um coreto de ferro no centro e, na rua que descia do coreto em direção ao rio, um galpão aberto de 3 lados com o telhado escurecido. Daquele galpão vinha um som que ela ouviu antes de vê-lo, o bater cadenciado de um martelo sobre metal. Regular, firme, sem variação, sem pressa, como um coração que conhece o próprio ritmo e não vê motivo para mudá-lo. Elisa olhou ao passar. O interior do galpão estava meio envolto em fumaça do carvão, mas ela conseguiu distinguir a silhueta de uma figura alta, curvada sobre uma bigorna, os braços se movendo com aquela economia de quem já não pensa nos movimentos porque o corpo os conhece de cor. O homem da carroça não desacelerou, não disse nada, como quem passa diante de algo tão cotidiano que nem lembra mais de notar.
A pensão de Dona Lourdes Camargo ficava numa casa de esquina, com janelas de moldura azul e um jardim lateral ocupado por samambaias, vasos de louça colorida e uma trepadeira de flores amarelas que havia tomado conta do lado direito da parede com uma determinação admirável. Dona Lourdes veio atender a porta ela mesma. Uma mulher de 50 anos com cabelo castanho começando a embranquecer, preso num coque frouxo, avental bordado com galinhos de alecrim, e a expressão de quem é genuinamente, irresistivelmente feliz quando tem companhia nova na casa. Diz que era um prazer enorme ter a professora ali, que o quarto estava preparado desde sexta-feira, que havia feito frango refogado com ora pro nobis no almoço e tinha sobrado bastante, que quando Elisa quisesse descansar era só falar e ela deixava quieto. Disse tudo isso em aproximadamente 45 segundos, com a eficiência de quem tem muito a comunicar e sabe que a primeira impressão é o melhor momento para dar toda a informação importante de uma vez. Elisa entrou na casa sorrindo de verdade pela primeira vez em muitas semanas. O quarto era simples e limpo, com a limpeza que cheira a sabão de coco e janela aberta. Uma cama de solteiro com colcha bordada, a ponto de cruz em azul e branco. Uma cômoda pintada de branco com espelho oval. Uma janela que dava para o jardim lateral e um cabideiro de 3 ganchos pregado na parede perto da porta. Em cima da cômoda havia um vaso de barro com flores amarelas do campo que Dona Lourdes havia colhido naquela mesma manhã. Elisa ficou olhando para aquelas flores por um momento mais longo do que a situação exigia. Eram flores simples, daquelas que crescem nas beiradas das estradas sem que ninguém as cultive ou as proteja, e que por isso têm uma beleza que não precisa de aprovação. Ela desviou o olhar, colocou a mala sobre a cama e começou a desfazer. Naquela tarde, enquanto comia o frango com ora pro nobis aquecido que Dona Lourdes trouxe sem que ela pedisse, acompanhado de arroz soltinho e um copo de limonada com açúcar mascavo, Elisa ouviu as primeiras histórias de Arvoredo Fundo. Dona Lourdes tinha o dom de contar as coisas com aquela naturalidade que faz o cotidiano parecer interessante. E assim, Elisa soube do armazém do seu quirino, que abria às 5 da manhã todos os dias, incluindo domingos, e que havia tentado fechar uma vez só, numa semana que ficou doente, e que a vila inteira havia entrado em estado de leve pânico coletivo. Soube da farmácia do Dr. Alceu, que também fazia às vezes de dentista quando a situação exigia, e que tinha uma fila de espera mental que todo mundo conhecia, mas ninguém assumia. Soube da missa mensal que o missionário Padre Gervásio vinha de 2 em 2 meses celebrar, e que reunia a vila inteira, daqueles que iam por fé e daqueles que iam porque era o maior evento social da temporada. Soube do coreto da praça, que havia sido reformado pelo governo municipal no ano anterior, com um ferro bonito de um lado. E então, da forma natural com que se completa um mapa, Dona Lourdes mencionou o ferreiro. Disse que Augusto Salles era o melhor ferreiro que aquela região havia visto em décadas, que fazia qualquer coisa de ferro com uma qualidade que as ferrarias da cidade cobrariam o dobro para entregar com metade do acabamento. Disse que ele era um homem de poucas palavras. Muito poucas palavras. Elisa perguntou com a curiosidade direta que era uma das suas características, o quanto poucas significava de forma concreta. Dona Lourdes pensou por um instante, franzindo levemente a testa, e respondeu que dependia da semana, mas que havia meses em que provavelmente a única pessoa a ouvi-lo dizer mais de 3 frases seguidas era o seu Belmiro, o ferreiro velho que havia lhe ensinado o ofício e morava na casa colada à forja. Com mais as palavras necessárias para os pedidos de trabalho. Pouco além disso, Elisa perguntou por quê.
Dona Lourdes prendeu o lábio inferior entre os dentes por um segundo, com o ar cuidadoso de quem tem muito a dizer, mas está avaliando o quanto é adequado dizer na primeira conversa com uma pessoa que acabou de chegar. Depois, deu de ombros e respondeu que era uma história comprida, que um dia ela contava melhor. Por ora, o que Elisa precisava saber era que o Augusto era bom homem, trabalhador, respeitado pela vila inteira, que nunca havia dado problema nem desonrado a palavra que dava. E que se ela precisasse de alguma coisa de ferro para a escola, era só ir lá que ele fazia sem cobrar. Nunca havia cobrado da escola. Elisa disse que achava isso generoso. Dona Lourdes disse que o Augusto era assim, generoso no que fazia, fechado no que sentia, que eram duas coisas que podiam existir no mesmo homem sem se contradizer. Elisa ficou pensando nessa frase, enquanto lavava o rosto naquela noite antes de dormir. A bacia de água fresca com cheiro de poço e o espelho oval que refletia uma versão levemente cansada de si mesma. Generoso no que faz, fechado no que sente. Ela havia conhecido variações disso em outros contextos, mas a frase havia soado de uma forma específica naquele quarto de pensão, com o jardim da Dona Lourdes escuro lá fora e o som dos grilos no quintal. Deitou e ficou ouvindo Arvoredo Fundo em dormir, que era um processo lento e gradual e sonoro, o latido de um cachorro longe, uma janela fechando, o vento nas araucárias no morro, e depois o silêncio que não era a ausência de som, mas a soma dos sons menores que ficam quando os maiores param. Ela dormiu melhor do que havia dormido em semanas. A Escola Municipal de Arvoredo Fundo era um prédio de madeira pintado de verde claro, de frente para uma rua lateral da Praça Central, com janelas de guilhotina e uma porta de entrada mais larga do que as laterais que lhe davam um ar de seriedade institucional que a madeira velha quase conseguia sustentar. Tinha uma única sala de aula com capacidade para perto de 30 estudantes, um depósito estreito nos fundos, onde havia material de limpeza e alguns livros velhos empilhados sem critério, e um pátio de terra batida ao lado, onde uma mangueira velha de tronco grosso, como coluna de igreja, fazia uma sombra generosa, que em dias de calor devia ser o lugar mais apreciado do quarteirão. Elisa chegou cedo na segunda-feira de manhã, antes de qualquer estudante, com a chave que a prefeitura havia deixado com Dona Lourdes. Passou mais de uma hora percorrendo a sala, medindo com os olhos o espaço disponível, abrindo e fechando as janelas para entender de qual lado vinha a luz melhor, em qual hora do dia. Havia um quadro negro na parede frontal que estava em boas condições. Cadeiras e carteiras de madeira escura resistente, uma prateleira pregada na parede, onde caberiam livros com alguma organização. Nas paredes, quase nada. Uma ilustração do mapa do Brasil, recortada de um almanaque velho, colada com goma nas bordas, já levantadas pelo tempo. Um quadro de aviso vazio. Uma janela do lado esquerdo que não fechava bem e que ia deixar entrar chuva se ventasse de noroeste. Ela havia planejado a organização da sala ainda em Curitiba, nas noites insones que haviam se tornado o padrão das últimas semanas. Tinha planos de aula preparados, exercícios de leitura graduados por dificuldade, textos de aritmética pensados para diferentes níveis, porque sabia que numa escola de interior a sala seria mista em idades e em conhecimento. Mas quando os primeiros estudantes começaram a entrar naquela manhã, os menores com os cadernos novos, pressionados contra o peito como escudos improváveis, os mais velhos tentando disfarçar a curiosidade com um ar de quem já havia visto muita coisa, ela percebeu novamente o que havia aprendido no seu primeiro ano como professora em Curitiba, que o plano é ponto de partida, não caminho. O que ela viu naqueles rostos era uma mistura complexa de coisas difíceis de separar: expectativa, cautela, a avaliação silenciosa
e precisa que jovens fazem de adultos desconhecidos antes de decidirem se vão gostar ou não. Elisa sabia como lidar com isso. Não com autoridade imediata, que cria distância, nem com excesso de afeto, que cria desconfiança. Com calma e interesse genuíno. Com a convicção que ela tinha desde antes de se formar de forma instintiva, de que estudantes de qualquer idade respondem acima de tudo a uma coisa: a sensação de que o professor realmente os vê, não como turma, mas como pessoas que estão ali por motivos próprios. Então começou a aula pedindo que cada um dissesse o nome e uma coisa que gostasse. Só uma coisa. Podia ser qualquer coisa. Ouviu nomes que foram se fixando um a um. Uma jovem de 16 anos, chamada Inês, que disse que gostava de pescar com o avô no rio antes do sol nascer. Um rapaz de mãos grandes e voz que ainda estava decidindo o próprio timbre, chamado Toninho, que disse com timidez desarmante que gostava de tocar sanfona, mas que quase ninguém sabia disso. Uma jovem quieta no fundo, chamada Madalena, que disse que gostava de dormir e arrancou risadas da sala inteira. Elisa também riu, de verdade, com a alegria que algumas coisas inesperadas trazem. Foi um bom começo. Naqueles primeiros dias, ela entendeu que ensinar em Arvoredo Fundo era diferente de ensinar em Curitiba, de formas que não tinham a ver com qualidade de inteligência ou capacidade de aprender, tinham a ver com o ritmo de vida de onde os estudantes vinham. Em Curitiba, os jovens chegavam à escola com a urgência ansiosa de quem vive numa cidade que não para e que cobra resultado. Em Arvoredo Fundo, chegavam com a calma de quem cresceu vendo a safra, que não antecipa, que sabe que as coisas têm o próprio tempo e que apressar o que não está pronto estraga. E Elisa havia aprendido, nas primeiras semanas, a ajustar o ritmo das aulas para respeitar isso sem abrir mão do conteúdo. Era uma calibragem que precisava de atenção constante, mas que, quando acertada, produzia uma qualidade de compreensão que ela raramente havia visto em salas mais apressadas. Havia um prazer específico em ensinar aritmética para jovens que usavam conta no cotidiano, mediação de terreno, cálculo de colheita, divisão de produto de venda. O abstrato virava concreto de forma imediata. E quando ela explicava a divisão longa, com exemplos de saca de arroz e preço de feira, via nos rostos deles aquela faísca de reconhecimento que é a coisa mais bonita que acontece numa sala de aula. O conhecimento que se encaixa no que já existe é o que dura. Ao final do primeiro dia, quando todos haviam ido e a sala havia ficado com aquele silêncio específico que só os espaços de escola têm quando estão vazios, Elisa ficou sozinha, reorganizando as carteiras e fazendo as anotações do dia no caderno. Foi então que percebeu, ao tentar posicionar o mapa do Brasil na parede frontal, onde ficaria visível para todos, que não havia nenhum suporte adequado. O mapa era de papel grosso e razoavelmente grande e precisava de um gancho resistente e bem posicionado para ficar à altura certa e plano o suficiente para ser lido. Ela olhou para a parede, olhou para o mapa dobrado na mão, voltou a olhar para a parede e então lembrou da frase de Dona Lourdes da noite anterior, trancou a escola e desceu a rua em direção à forja. O som do martelo estava lá, mais irregular do que na tarde anterior, como se a peça que estava sendo trabalhada exigisse uma atenção mais cuidadosa, e por isso os golpes fossem mais espaçados, mais calculados. O cheiro chegou antes da visão. Fumaça de carvão vegetal, metal aquecido e algo que ela não soube nomear de imediato. Uma combinação de coisa dura e coisa quente que tinha, estranhamente, uma qualidade quase mineral, quase de terra depois de chuva. Ela parou na borda do galpão. A tarde estava caindo, e a luz do crepúsculo entrava pela abertura oposta, cortada e filtrada pela fumaça em raios de poeira luminosa. Augusto Salles,
Estava de costas para ela, curvado sobre a bigorna de ferro fundido com base de madeira, trabalhando uma barra longa com movimentos firmes e precisos que tinham uma cadência própria. Era alto, com ombros largos e uma postura que não era ereta por esforço, mas por hábito de corpo que passou anos naquela posição. Usava um avental de couro escuro com marcas de trabalho de muitos anos, as mangas da camisa de linho arregaçadas até o ombro, e os braços se moviam com a naturalidade de quem faz aquilo há tanto tempo que o corpo já esqueceu completamente que poderia fazer diferente. Elisa ficou um instante sem falar, não por timidez. Ela não era das tímidas, mas pela qualidade daquele silêncio que era raro. Um silêncio cheio, ocupado pelo som do ferro e do carvão e pelo calor que emanava da fornalha como uma presença física, mas que mesmo assim tinha dentro de si uma paz específica que ela não esperava encontrar ali. Disse boa tarde. Augusto não se virou de imediato. Terminou o golpe que estava executando com a precisão que a peça exigia. Colocou o martelo sobre a bancada com um cuidado que surpreendia em mãos tão grandes para uma ferramenta tão pesada, e só então se voltou. Tinha a face bronzeada pelo calor da fornalha e marcada pela fumaça em linhas irregulares. Uma barba de alguns dias que não era negligência, mas também não era cuidado deliberado. Cabelo escuro com começos de grisalho nas têmporas, e olhos que eram castanhos tão escuros que pareciam pretos à distância e que olhavam com uma atenção direta e sem mediação que deixava levemente desconfortável não saber ao certo o que estava sendo avaliado. Elisa se apresentou com a objetividade que usava quando queria que uma conversa fosse eficiente. Disse seu nome, disse que era a nova professora da escola municipal, que havia chegado no domingo e que precisava de um gancho de ferro para pendurar um mapa na parede da sala. Estendeu o mapa dobrado como referência do tamanho do que seria necessário. Ele ficou um momento com os olhos no mapa, depois em Elisa, depois de volta no mapa. E então disse que podia fazer, com uma voz que era grave e levemente rouca, como de quem não usa a garganta para falar com frequência, e ela não reclama, mas também não faz questão. Disse isso e voltou para a bancada. Elisa ficou parada na borda do galpão, sem saber ao certo se havia sido dispensada ou se devia aguardar. Optou por aguardar, com a intuição de que ir embora seria a coisa menos interessante a fazer naquele momento, e ficou observando enquanto ele abria uma das gavetas da bancada de madeira pesada e escolhia um pedaço de ferro com a atenção cuidadosa de quem está selecionando a ferramenta certa para uma função específica. O que aconteceu nos 10 minutos seguintes foi silencioso, mas não foi vazio. Ela observou as mãos dele, a forma como seguravam o ferro com firmeza, mas sem rigidez, como testavam a temperatura da peça, se aproximando devagar com o dorso dos dedos, antes de decidir sobre o calor, como o martelo caía com uma força que era calculada, nem excessiva nem insuficiente. Era um trabalho que exigia atenção total. E Augusto dava essa atenção com uma concentração que parecia descanso em vez de esforço. Da forma como acontece com as pessoas que encontraram a coisa que sabem fazer de verdade. Quando o gancho estava pronto, ele o mergulhou no balde de água ao lado da bigorna. O vapor subiu em nuvem branca com um chiado de satisfação que o ferro faz quando finalmente para de ser outra coisa e se torna o que foi feito para ser. Ele pegou a peça com um pano dobrado, esperou o tempo necessário, e então a estendeu para Elisa. Ela pegou. Era um gancho duplo, simples na função, mas as pontas eram levemente curvadas para dentro de um ângulo que parecia ao mesmo tempo inevitável e deliberado, como se ele tivesse pensado no segundo entre receber o pedido e começar a trabalhar,
que um gancho melhor do que o básico não custava esforço extra para quem sabia o que estava fazendo. Ela perguntou quanto era. Ele disse que não cobrava da escola. Elisa não estava surpresa. Dona Lourdes havia dito isso, mas ficou um instante olhando para a peça na palma da mão, sentindo o peso específico do ferro que ainda retinha um fio de calor residual, e disse que agradecia muito, que era muito gentil. Ele fez um movimento leve com a cabeça, o tipo de assentimento que substitui palavras desnecessárias, e já havia se voltado de volta para o trabalho. Ela deu meia volta para ir embora, e então parou. Havia uma pergunta que não era necessária, mas que saiu de qualquer forma, da forma que as perguntas desnecessárias saem quando o lugar e o momento criam uma brecha que a curiosidade natural de uma pessoa não consegue ignorar completamente. Ela perguntou se havia sido ele quem fizera o coreto da praça. Houve uma pausa que durou exatamente o tempo suficiente para ela se perguntar se ele havia ouvido. Então a resposta veio, sem que ele se virasse. Disse que a grade do coreto era dele, sim. Ela disse que era bonita. Disse que havia notado as flores em ferro nas pontas dos ferros da grade logo que chegou e que achava que devia ter dado trabalho acertar aquele detalhe. Outro silêncio, este mais longo, como se a observação houvesse chegado num lugar que ele não estava esperando que chegasse e estivesse sendo processada de forma cuidadosa. Então ele disse apenas que não era nada, numa voz que era neutra, mas que tinha dentro dela, se você prestasse atenção, um fio de algo diferente. Elisa sorriu, mesmo que ele não estivesse olhando, mesmo que a fumaça preenchesse o espaço entre eles. E foi embora pela rua de terra, que subia de volta para a pensão com o gancho de ferro na mão. Enquanto caminhava, pensou em algo que não sabia classificar com precisão. Não era curiosidade sobre o homem exatamente, não com aquela palavra. Era mais parecido com a sensação de ter ouvido as primeiras notas de uma música sem conseguir identificar ainda de qual era, mas sabendo que o ritmo era familiar de uma forma que não deveria ser, dado que nunca havia ouvido antes. Ela guardou esse pensamento no mesmo lugar onde guardava as coisas que não era hora de examinar ainda, e subiu os degraus da pensão de Dona Lourdes. Naquela noite, depois do jantar de feijão com farinha e posta de peixe que Dona Lourdes havia preparado com aquele capricho desproporcionalmente generoso que era o padrão da casa, as duas ficaram sentadas na varanda com chá de erva cidreira em xícaras de louça azul. O jardim estava escuro além das samambaias iluminadas pela lamparina da varanda, e de algum lugar no quintal dos vizinhos vinha o som baixo de uma sanfona que alguém tocava sem pretensão, apenas para si mesmo. Elisa perguntou sobre a história comprida do ferreiro, a que Dona Lourdes havia dito que um dia contaria melhor. Dona Lourdes ficou quieta por um momento, com os olhos no jardim escuro, naquele silêncio de quem está calibrando o quanto e o como. Depois, colocou a xícara sobre o caixote de madeira que fazia às vezes de mesinha de varanda e começou. Disse que Augusto Salles havia chegado em Arvoredo Fundo com 18 anos, enviado pelo pai para aprender o ofício com o seu Belmiro, que era primo distante da família Salles, e havia pedido um aprendiz que tivesse força e paciência, porque ferreiro bom se faz com essas duas coisas antes de qualquer outra. O rapaz havia chegado calado, como chegam os jovens num lugar desconhecido, mas havia se aberto com o tempo. Participava das festas juninas, das colheitas coletivas que o pessoal da região fazia todo ano, na virada de safra, dos bailes do sábado no salão do armazém que o seu quirino cedia uma vez por mês. Não era o mais falador, nem o mais dançarino, nunca foi, mas era presente do jeito que algumas pessoas são presentes sem precisar do centro. Aquela presença que você nota quando não está lá.
Aos 26 anos, havia se apaixonado por uma moça chamada Cecília, filha de um sitiante que havia se mudado para as redondezas 2 anos antes. Cecília era bonita, vivaça, cheia de planos sobre um futuro que ela desenhava com entusiasmo e que envolvia ir morar em cidade maior assim que as circunstâncias permitissem. Os dois namoraram por quase um ano, e Augusto havia pedido casamento da forma que se fazia naquela vila naquela época, com presença da família dela, com testemunhas, com a promessa assinada pela palavra dada na frente de todos. A data havia sido marcada para um sábado de setembro. Faltavam 3 dias. Na quarta-feira, antes do casamento, Cecília foi embora. Não havia ido com alguém da vila, o que seria doloroso, mas teria uma lógica conhecida. Havia ido com um comerciante de ferragens que havia passado pela região 2 semanas antes e que havia ficado mais tempo do que o necessário para fechar os negócios que trouxera. Deixou uma carta para Augusto que, segundo a fofoca que se espalhou pela vila pequena, em velocidade que não deixou tempo para nada, não tinha nem uma página, e aquilo havia sido pior do que a ausência em si, a forma como o mundo soube, antes mesmo que ele pudesse processar o que havia acontecido. Dona Lourdes parou, olhou para Elisa com os olhos sérios e disse que em vila pequena a coisa mais pesada que pode acontecer a uma pessoa é acontecer do lado de todo mundo. Porque a dor fica dobrada quando existe público, e as pessoas, mesmo as bem-intencionadas, não sabem muito bem o que fazer com a dor dos outros, além de comentar sobre ela. Augusto havia fechado a forja por 3 dias. Quando abriu de novo, era o mesmo em termos de trabalho, talvez melhor ainda, porque havia jogado no ferro toda a energia que antes existia em outro lugar. Mas a conversa havia ficado para trás junto com Cecília, ou talvez tivesse ficado na carta de menos de uma página. Não havia como saber ao certo. Isso havia sido 6 anos atrás, e desde então a vila havia aprendido, da forma gentil com que vilas aprendem as coisas que não são ditas, mas que todos entendem, a não perguntar. Elisa ficou um tempo ouvindo o som dos grilos no quintal, depois que Dona Lourdes terminou. Depois disse em voz baixa que entendia. Disse de uma forma que não era só cortesia, era reconhecimento verdadeiro, da mesma qualidade que o reconhecimento que acontece quando 2 pessoas que nunca se viram percebem que estiveram na mesma chuva sem saber. Dona Lourdes a olhou com a perspicácia quieta de quem vive de observar hóspedes e disse com uma delicadeza precisa que parecia que ela também conhecia, de algum lugar próximo, o que era ter uma dor que o mundo não viu, mas que existiu do mesmo jeito. Elisa não desmentiu. Apenas sorriu de lado e disse que de longe toda dor parece a mesma, e de perto cada uma tem o próprio nome. Dona Lourdes assentiu como se aquilo fosse sabedoria considerável e ofereceu mais chá. As semanas que se seguiram foram de adaptação no melhor sentido da palavra. Aquela adaptação que acontece quando um lugar novo começa, gradualmente e sem que você perceba o momento exato a deixar de parecer novo. Elisa aprendeu os ritmos de Arvoredo Fundo como se aprende uma partitura desconhecida. Primeiro as notas isoladas, depois os tempos, depois a melodia completa que as une. Aprendeu que o armazém do seu Quirino era o verdadeiro centro social da vila, que as conversas mais importantes aconteciam entre as pilhas de sacos de arroz e as prateleiras de latas de querosene, e que o seu Quirino tinha o dom de ouvir sem parecer que estava ouvindo, que é o dom mais valioso em qualquer estabelecimento comercial de interior. Aprendeu que a praça à tarde era território de quem não tinha nada mais urgente para fazer e que sentar no banco em frente ao coreto por meia hora era o suficiente para entender quem estava bem, quem estava em dívida e quem estava apaixonado sem ter contado ainda para ninguém. Aprendeu os nomes de todos os seus estudantes e muita coisa além dos nomes.
Como Inês pescava com o avô antes do sol nascer e voltava para a escola com cheiro de rio ainda nas mãos. Como Toninho tinha uma timidez que sumia completamente quando falava de música. Como Madalena, que gostava de dormir, era na verdade a mais atenta da sala, quando o assunto a interessava de verdade. A escola havia se tornado o que ela havia intuído que poderia ser: um lugar. Não apenas um espaço com cadeiras e quadro negro, mas um lugar no sentido completo, onde as coisas que aconteciam tinham peso e significado. Ela descobrira que os estudantes de Arvoredo Fundo tinham uma curiosidade prática e direta. Não era a curiosidade dos livros, era a curiosidade de quem vive perto da terra e quer entender como as coisas funcionam porque funcionam, não porque estão no currículo. E ela havia aprendido, ao longo dessas semanas, a reconhecer o som do martelo da forja, mesmo quando outras coisas ocupavam o ar. Era um som que havia entrado no inventário sonoro de Arvoredo Fundo, que ela carregava na memória, ao lado do sino da igreja e do vento específico que passava pelas araucárias do morro, fazendo um sussurro que não tinha equivalente em nenhum som que ela conhecesse de Curitiba. Ela foi à forja uma segunda vez, 2 semanas depois da primeira, com um pedido diferente. Precisava de argolas de ferro para fixar na parede os cabides de madeira que havia feito para os estudantes guardarem os pertences durante as aulas. Pedido simples, funcional, sem ambiguidade. Mas antes de ir, havia parado no coreto da praça por um momento. Era tarde de terça-feira e a praça estava quase vazia. Apenas 2 mulheres conversando no banco da sombra e um senhor idoso que dormia sentado com o chapéu sobre o rosto. Elisa ficou parada em frente ao coreto, olhando para as flores de ferro nas pontas da grade, as mesmas que havia notado quando chegou. De perto eram ainda mais deliberadas do que pareciam à distância. Cada flor com pétalas em ângulos levemente diferentes das outras, como se ele houvesse se recusado a repetir o mesmo movimento 2 vezes, como se cada uma precisasse ser ela mesma e não uma cópia da anterior. Ela ficou olhando por mais tempo do que planejara. Depois continuou para a forja. Augusto fez as argolas sem comentário enquanto ela ficava na borda do galpão como da primeira vez. Mas quando as entregou, disse uma frase além do necessário, com a naturalidade de quem não percebe que está sendo mais aberto do que de costume. Perguntou se a escola estava indo bem. Elisa levou um segundo para processar a pergunta, não por ela ser complicada, mas pela origem dela. Respondeu que estava indo muito bem, que os estudantes eram espertos e curiosos, só um pouco tímidos no começo, o que era absolutamente normal. E acrescentou, porque era verdade e porque sentiu que podia, que ela mesma havia sido tímida no começo e que Arvoredo Fundo havia sido mais gentil do que ela esperava. Ele assentiu. Ficou olhando para as argolas na mão dela por um segundo, com a expressão de quem está avaliando o próprio trabalho, com os olhos de quem recebeu. Então disse que eram resistentes, que não iam soltar com uso normal. Disse isso não como orgulho, mas como informação, como garantia de profissional para cliente. Ela disse que acreditava. E desta vez, ao dar meia volta para ir embora, percebeu que havia sorrido antes de chegar à rua, no espaço entre se despedir e dar o primeiro passo de volta. Foi na 3ª semana de abril que Elisa conheceu Geraldo Lacerda, sobrinho de Dona Perpétua Lacerda, a mulher que Dona Lourdes havia mencionado de passagem como a proprietária da maior parcela de terra das redondezas e como alguém cujos palpites sobre a vida de todo mundo a vila ouvia com uma mistura de respeito e cautela. Geraldo apareceu na escola numa tarde com o pretexto de entregar um recado da tia, que a propriedade Lacerda dispunha de uma sala grande que poderia ser cedida para aulas extras, caso a escola precisasse de mais espaço. Ele tinha 30 anos, era bem vestido para os padrões da vila, o que era uma expressão relativa, que neste caso significava calça de tecido bom,
sapatos engraxados, cabelo penteado com brilhantina e um paletó que estava um grau acima do que a tarde quente justificava. Tinha uma simpatia fluida e eficiente, daquelas que fazem o interlocutor sentir-se especial, de uma forma tão parecida com a forma que a pessoa ao lado provavelmente também se sente especial, que a especialidade deixa de existir. Elisa o recebeu com a cortesia devida, ouviu o recado, disse que agradecia a oferta, mas que por enquanto a escola estava bem servida. Ele ficou mais tempo do que o recado exigia, fazendo conversa sobre Curitiba, sobre a vida no interior, perguntando se ela havia se adaptado, se havia algo de que precisasse. Era uma conversa agradável e ao mesmo tempo um pouco sem substância, como água com sabor. A presença era real, mas não ficava. Quando ele foi embora, Elisa ficou com a impressão vaga de que a visita havia sido sobre alguma outra coisa além do que havia sido dito. Não era uma impressão ruim, era apenas observação. 2 dias depois conheceu Dona Perpétua em pessoa, na saída da missa do missionário, que finalmente havia chegado após 2 meses. Perpétua Lacerda era uma mulher de 58 anos com porte de quem nunca havia questionado que seu lugar era na cabeceira de qualquer mesa em que sentasse. Cabelos completamente brancos, presos com grampos de tartaruga, vestido escuro de tecido bom com bordado discreto nos punhos, olhos que avaliavam com uma rapidez cirúrgica que ela não tentava disfarçar, porque havia muito tempo havia decidido que a transparência da avaliação era mais honesta do que fingir que não estava avaliando. Cumprimentou Elisa com cordialidade genuína. Disse que estava muito satisfeita com a chegada de uma professora formada, que a educação era fundamental para o progresso da região e que confiava que a escola iria valorizar tanto o conhecimento quanto os bons costumes, que fazem o conhecimento funcionar bem em sociedade. Disse tudo isso com a fluência de quem acredita no que diz e, ao mesmo tempo, com a cadência de quem está tomando posse de uma conversa, não apenas participando dela. Enquanto falavam, Dona Perpétua deu uma olhada rápida e breve para a rua onde ficava a forja. E então, de volta para Elisa, com a naturalidade calculada de quem pratica há anos a arte de dizer coisas sem dizer. Disse que se Elisa precisasse de qualquer orientação sobre a vida social de Arvoredo Fundo, que não hesitasse. Disse que conhecia todos e poderia apresentá-la às pessoas certas, às famílias mais estabelecidas, às situações sociais que iam formar sua vida na vila durante o tempo em que ficasse. Elisa agradeceu com igual cordialidade. A palavra certas ficou no ar entre as duas por um segundo, carregada de uma camada que não precisava de explicação para ser entendida. Elisa a entendeu perfeitamente. Mas o que aconteceu numa tarde de final de abril foi o que mudou o ritmo de tudo. Elisa havia ficado na escola depois que todos foram, revisando as avaliações da semana com a atenção que exigiam. A luz da tarde entrava pela janela lateral em ângulo dourado e lento. Aquela luz de fim de tarde que tem a qualidade específica de fazer tudo parecer ao mesmo tempo mais simples e mais bonito do que é durante o dia. Ela estava examinando os cadernos empilhados na mesa, quando, ao pegar um livro da prateleira nova para consultar, notou que havia algo atrás dele. Era uma peça pequena de ferro. Tinha no máximo a largura de uma mão aberta. Ela a pegou com cuidado instintivo, o cuidado de quem sabe sem ter sido ensinado que aquilo é frágil, não no material, mas em algum outro sentido mais difícil de nomear. Era uma flor. Não uma flor genérica, daquelas que a gente faz por protocolo quando quer representar flor em metal, mas uma com pétalas distintas, cada uma num ângulo levemente diferente das outras. Como uma flor real que está no meio do processo de decidir o quanto vai se abrir. As pétalas eram finas para o ferro, finas com o limite do que o material permite sem perder estrutura. E a curvatura de cada uma havia sido trabalhada com uma paciência
que estava visivelmente além do necessário para qualquer função prática. No centro havia um ponto mais espesso e levemente polido, que quando a luz da tarde o encontrou, devolveu o brilho de um ângulo que pareceu, por um segundo de duração exata, quase suave. Elisa ficou olhando para aquilo por um tempo que depois não soube medir. Não havia bilhete. Não havia nenhuma indicação de origem além da evidência da própria peça. Mas havia exatamente uma pessoa em Arvoredo Fundo que trabalhava ferro dessa forma, com esse tipo de atenção, nesse nível de detalhe que excedia a função. Ela ficou segurando a flor de ferro com os polegares na palma aberta, sentindo o peso específico e a temperatura ambiente do metal, ouvindo o vento nas araucárias lá fora pela janela aberta, e sentiu algo que não havia sentido em meses. Não era alegria exatamente, embora tivesse alguma alegria dentro. Era mais próximo de surpresa. A surpresa específica de quem estava tão certo de que o próximo capítulo seria vazio, que não havia se preparado para a possibilidade de que fosse, ao contrário, bonito de uma forma não esperada. Ela colocou a flor sobre a mesa, ao lado do caderno de desenhos que estava aberto. Ficou olhando para os dois objetos juntos, o ferro e o papel, a coisa que ele não sabia dizer, e a coisa que ela também não sabia dizer, cada um no próprio idioma particular. Depois, abriu o caderno na página em branco seguinte, pegou o lápis mais fino do estojo e, sem pensar muito, deixou a mão ir. Quando percebeu o que havia saído, eram linhas que formavam, sem que ela tivesse planejado, a silhueta de um homem curvado sobre uma bigorna com a luz do crepúsculo atrás, filtrada pela fumaça em raios que pareciam sólidos. Ela ficou olhando para o desenho por um momento. Depois fechou o caderno devagar, como se fechasse uma conversa que havia chegado num lugar não esperado. Saiu da escola com a flor de ferro guardada dentro da bolsa, junto ao caderno. Os dois objetos que ela ainda não sabia exatamente o que significavam um para o outro, mas que de alguma forma já havia decidido que ficavam juntos. Mas ela ia descobrir, de um jeito que ela não poderia imaginar. Maio chegou com uma mudança de luz que transformou Arvoredo Fundo de forma sutil, mas perceptível. As manhãs ficaram mais frescas e o ar mais limpo depois das chuvas que caíam 2 ou 3 vezes por semana naquela época do ano. Chuvas que chegavam no final da tarde com aviso de trovão e partiam em menos de 1 hora, deixando as ruas de terra com cheiro de barro fresco e as araucárias com as pontas brilhando como se cada agulha tivesse sido polida individualmente. A vida de Elisa em Arvoredo Fundo havia tomado uma forma que ela podia reconhecer. De manhã a escola, de tarde as correções e o planejamento, às vezes uma conversa com Dona Lourdes na varanda, às vezes uma caminhada até o armazém do seu quirino para comprar o que precisava. Às vezes, um tempo sozinha, com o caderno de desenhos aberto na mesa do quarto, enquanto a luz entrava pela janela lateral e o jardim fazia sombra no chão. Ela havia pensado na flor de ferro várias vezes durante aqueles primeiros dias de maio. Havia pensado de forma indireta, pela beirada, da maneira que se pensa nas coisas que não é hora de examinar de frente ainda. Havia colocado a peça na cômoda do quarto, apoiada contra o vaso de barro, com flores novas que Dona Lourdes trocava toda semana. E às vezes, quando entrava no quarto e a luz batia certa, ela via o brilho do ferro polido no centro da flor e parava 1 segundo antes de seguir em frente. Não havia ido à forja desde então. Não por evitar. Ela não era do tipo que evitava as coisas, mas porque não havia surgido uma razão prática. E ela havia aprendido na primeira visita que Augusto Salles não era homem de visita sem razão. Havia uma lógica no que ele fazia e no que não fazia, e forçar uma situação fora dessa lógica pareceria errado de uma forma que ela não queria que fosse. A razão surgiu num dia de chuva de segunda-feira. Um dos bancos de madeira da sala de aula
havia cedido na junção traseira, não quebrado completamente, mas torto o suficiente para ser perigoso. Elisa havia improvisado com um calço de madeira que havia encontrado no depósito, mas a solução era provisória. O que o banco precisava era de um reforço de metal nas junções, o tipo de trabalho que só um ferreiro sabia fazer direito. Ela fechou a escola um pouco mais cedo naquela tarde e foi até a forja debaixo de chuva miúda, com a sacola de lona sobre a cabeça como proteção improvisada. O galpão estava aberto como sempre. Mas desta vez havia outra voz além do martelo. Uma voz velha e bem-humorada que vinha de um banco de madeira encostado na parede do fundo, onde um homem de pelo menos 65 anos estava sentado com uma xícara de café na mão e a postura relaxada de quem está exatamente onde quer estar. Seu Belmiro era pequeno e seco como um galho de araucária velho, com cabelo completamente branco cortado rente, uma barba curta e olhos de um azul desbotado e esperto que pareciam mais jovens do que o resto do rosto. Quando Elisa entrou no galpão com a sacola de lona ainda sobre a cabeça, ele se virou para ela com a expressão de prazer genuíno de quem recebe visita inesperada que é bem-vinda. Augusto havia parado de trabalhar ao ouvir os passos. Estava de pé ao lado da bancada, com um pedaço de ferro na mão e os olhos em Elisa com aquela atenção direta que ela havia aprendido a reconhecer. Ela explicou o problema do banco enquanto tirava a sacola da cabeça, os cabelos levemente úmidos na testa e nas têmporas. Descreveu a junção danificada, o ângulo em que havia cedido, o que achava que seria necessário para reforçar sem precisar substituir o banco inteiro. Descreveu com o mesmo nível de detalhe prático que usava para explicar aritmética para os estudantes, porque havia aprendido que explicar bem poupa tempo dos dois lados. Augusto ouviu com aquela qualidade de atenção que ela havia notado na primeira visita. A atenção de quem realmente está ouvindo, não apenas esperando a vez de falar. Quando ela terminou, ele disse que podia fazer, que levaria o banco no dia seguinte se ela deixasse e devolvia no dia depois. Seu Belmiro, do banco no fundo, disse com voz afável que apresentações seriam educadas. Augusto fez um gesto leve com a mão na direção do velho, como quem diz que pode ir em frente, e seu Belmiro se apresentou com o prazer despreocupado de quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum e, portanto, tem todo o tempo do mundo para as coisas boas. Disse que era Belmiro Araújo, ferreiro aposentado desde os 62, morador da casa ao lado da forja desde sempre e frequentador dela desde sempre também, porque um ferreiro aposentado que fica longe de forja é como um peixe que fica longe de água. Sobrevive uns dias, mas fica triste. Disse que havia ensinado o ofício ao Augusto e que o aluno havia superado o mestre, o que era a melhor coisa que podia acontecer para um professor. Elisa disse que entendia bem essa satisfação, que era exatamente o que ela buscava na escola. Seu Belmiro a olhou com os olhos azuis e espertos e disse que achava que ia gostar dela. Disse isso com a simplicidade de uma constatação, não de um elogio calculado. Elisa sorriu de verdade. Augusto, durante essa troca, havia se virado de volta para o trabalho. Mas Elisa notou, e o notou de forma específica, daquela forma que vem quando você está prestando atenção em algo que não admitiu, ainda que está prestando atenção, que os movimentos dele eram ligeiramente diferentes do usual, mais lentos, como de quem está ouvindo uma conversa ao lado enquanto trabalha, e por isso os gestos perdem um pouco do automatismo. Ela foi embora com o acordo do banco, e no caminho de volta para a pensão, com a chuva ainda miúda e constante, pensou em seu Belmiro com o café na mão e os olhos azuis que viam mais do que fingiam ver. Nos dias seguintes, seu Belmiro tornou-se uma presença regular no galpão, nas tardes em que Elisa aparecia, com algum pedido ou com alguma dúvida sobre um concerto.
Ela havia descoberto rapidamente que o velho tinha a habilidade específica de fazer a conversa avançar sem que parecesse que ele estava forçando nada e que ao redor dele o silêncio de Augusto parecia levemente menos absoluto. Não que ele falasse muito mais, mas as pausas tinham uma textura diferente, menos fechada. Numa dessas tardes, enquanto Augusto estava fazendo um trabalho de precisão que exigia atenção total e seu Belmiro e Elisa conversavam no banco do fundo, o velho disse algo que ela não esqueceu. Disse que o Augusto havia sido, antes de tudo, um homem que sabia ouvir. Não apenas calar, ouvir de verdade, do tipo que faz a pessoa que está falando sentir que o que está dizendo importa. Disse que esse talento para ouvir havia ficado, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, mas que as palavras próprias haviam ficado escassas como água em tempo de seca. E então disse, com os olhos azuis fixos num ponto médio entre o chão e o horizonte, que havia coisas que o tempo cicatrizava e coisas que o tempo apenas cobria com uma camada, e que a diferença entre as duas era que a segunda doía quando alguém sem intenção pisava em cima. Elisa ficou quieta com aquilo. Depois disse que conhecia a diferença. Disse de forma direta e sem dramatizar, da maneira que ela preferia dizer as coisas que eram verdadeiras. Seu Belmiro a olhou. Depois olhou para Augusto de costas para eles, curvado sobre o trabalho. Depois de volta para ela, com um sorriso pequeno e sem palavras que disse mais do que qualquer frase que ele poderia ter escolhido. Foi numa tarde de meados de maio que aconteceu o momento do caderno. Elisa havia chegado à forja com um pedido prático. Precisava de dobradiças para uma porta do depósito que havia descolado do batente. E havia chegado num momento que Augusto estava no fundo do galpão ajustando algo no equipamento da fornalha, o que a deixou aguardando sozinha por um instante na borda do galpão. Ela tinha o caderno de desenhos embaixo do braço, como quase sempre tinha, porque havia saído diretamente da escola. Ela o colocou sobre a bancada de madeira enquanto aguardava, aberto na página em que havia estado trabalhando naquela tarde. Um esboço do Morro das Araucárias visto da janela da escola, com as árvores em silhueta contra o céu de fim de tarde. Quando Augusto voltou do fundo do galpão e passou pela bancada, ele viu o caderno aberto. Parou. Ficou olhando para o desenho por um segundo que se estendeu além do que uma olhada de passagem justificaria. Elisa seguiu o olhar dele e percebeu o que havia acontecido. Não fez movimento de fechar o caderno. A reação automática de fechar algo que é particular quando alguém olha. Porque algo nela decidiu, naquele segundo, que não era isso que queria fazer. Augusto disse, sem olhar para ela, que era bonito. Disse a palavra com uma voz baixa e cuidadosa, como quem está entregando algo que poderia ser recusado, mas que escolheu entregar do mesmo jeito. Ela disse que obrigada, que era hábito antigo. Disse que desenhava quando estava pensando em algo que não sabia nomear ainda. Ele olhou para o caderno por mais um instante. Depois perguntou com a voz que era sempre aquela mesma, grave, econômica, se podia ver outra página. Perguntou isso como quem não sabe ao certo se a pergunta é adequada, mas a faz de qualquer forma. Ela virou uma página. Era o desenho da forja que havia feito sem perceber na primeira semana. A silhueta de um homem curvado sobre a bigorna com a luz do crepúsculo atrás, filtrada pela fumaça. Houve um silêncio de textura diferente de todos os anteriores. Ele ficou olhando para aquele desenho por um tempo que ela depois não soube medir, e ela ficou olhando para ele olhando, e o galpão estava quente e quieto, com apenas o crepitar baixo do carvão na fornalha como som de fundo. Então ele disse, numa voz ainda mais baixa do que de costume, que não sabia que era assim que parecia daqui de fora. Ela respondeu que era exatamente assim,
que havia algo naquele trabalho que ela havia tentado capturar sem saber se havia conseguido, uma qualidade de atenção que não se via com frequência. Ele ficou quieto. Mas era um silêncio diferente dos anteriores. Aquele silêncio que não é ausência de resposta, mas a presença de uma resposta que ainda está sendo formada em algum lugar interno que não usa palavras. Depois, virou o rosto para a bancada, pegou as dobradiças que havia preparado e as entregou para ela. E disse, olhando para as dobradiças na mão dela, em vez de para os olhos dela, que se ela quisesse podia deixar o caderno ali alguma vez e ver o que tinha guardado na caixa embaixo da bancada. Ela perguntou o que havia na caixa. Ele disse apenas que era o equivalente do caderno, só que em ferro. Ela ficou olhando para ele por um momento e algo que havia estado se formando devagar, sem que ela soubesse nomear o processo, chegou perto o suficiente da superfície para ela sentir o calor. Não disse nada ainda, mas quando foi embora naquela tarde a passos mais lentos do que de costume, ela sabia que havia cruzado alguma fronteira cujo nome ainda não tinha, mas que existia e que era real. Era sábado, quando Elisa finalmente pediu para ver o que havia na caixa. Augusto ficou um segundo olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a ler nos meses anteriores. A expressão de quem está avaliando se a coisa que está prestes a fazer é uma boa ideia, consciente de que já tomou a decisão, mas ainda testando a possibilidade de recuar. Então se abaixou, puxou de embaixo da bancada uma caixa de madeira escura que havia pertencido a alguma embalagem de material de trabalho e que havia sido adaptada com uma trava simples de ferro. Abriu a trava e colocou a caixa sobre a bancada diante de Elisa. Dentro havia flores. 6 delas, cada uma diferente, cada uma feita de ferro com uma atenção que era da mesma família da flor que ela havia encontrado na escola, mas que individualmente tinha uma personalidade distinta. Havia uma com pétalas fechadas, quase um botão, o ferro curvado com uma tensão que parecia suspensa. Havia uma com pétalas abertas ao máximo, os rebordos polidos até um brilho suave. Havia uma no meio de tudo isso, nem aberta nem fechada, que era de longe a mais trabalhada das 6, com detalhes nas nervuras das pétalas que alguém teria de se aproximar muito para ver, mas que estavam lá. Elisa ficou olhando para aquilo com as 2 mãos apoiadas na borda da bancada e o silêncio que ela usava quando estava processando algo maior do que o espaço que havia se preparado para receber. Depois disse, sem tirar os olhos das flores, que era extraordinário. Disse que não havia palavra melhor, que era o tipo de coisa que deveria estar em exposição, num lugar onde pessoas pudessem ver. Ele disse que não eram para exposição. Disse isso de forma simples, sem elaborar, como quem está dando uma informação e não fazendo uma revelação. Mas a informação tinha dentro dela uma revelação do mesmo jeito, e os 2 sabiam. Elisa o olhou. Ele estava olhando para as flores na caixa, não para ela. Mas havia algo no ângulo do rosto dele, na forma em que os ombros estavam, que era diferente de qualquer vez anterior. Uma abertura que era quase física, como um espaço que havia estado fechado e que por alguma razão e por alguma decisão pequena e enorme ao mesmo tempo havia deixado uma fresta. Ela disse que a flor que ele havia deixado na escola estava na cômoda do quarto dela. Disse isso com a mesma simplicidade com que ele havia dito que as flores não eram para exposição, informação que era revelação. Ele ergueu os olhos para ela. Foi a primeira vez que ela ouviu olhar diretamente para ela por tempo suficiente para que houvesse troca real, não apenas avaliação. Os olhos castanhos e escuros tinham dentro deles algo que ela reconheceu, da forma que só se reconhece quando se conhece de dentro. A solidão específica de quem havia aprendido a se bastar por necessidade, mas que carregava o peso disso sem reclamar. Depois, ele desviou o olhar para a bancada. Mas havia algo entre eles
que antes não estava, alguma coisa que não precisava de nome imediato porque existia de qualquer forma. E foi nessa semana de finais de maio que Geraldo Lacerda apareceu na escola 3 vezes, trazendo a cada visita algum pretexto diferente. Uma vez com frutas da fazenda da tia como presente para a escola. Uma vez com uma proposta de Dona Perpétua de patrocinar livros novos caso a escola precisasse. Uma vez, simplesmente para dizer que havia passado por perto e que tinha ficado curioso se ela estava se adaptando bem. Elisa o recebia sempre com cordialidade. Ele era agradável de forma suficiente para que a cortesia fosse fácil e insuficiente em algo que ela não conseguia precisar para que a conversa ficasse apenas naquele nível. Então, antes do mês de junho começar, veio a carta de Curitiba. Chegou num envelope com o carimbo do Departamento de Instrução Pública do Paraná, endereçado a ela, e Dona Lourdes a entregou na hora do café da manhã, com a expressão de quem está entregando algo que não sabe o que é, mas que suspeita ser importante. Era oficial e formal, e Elisa a leu 2 vezes ali mesmo na mesa, antes de dobrar e guardar no bolso. Era uma oferta. A escola normal onde ela havia se formado em Curitiba estava abrindo uma posição de professora formadora, a professora que treinava as futuras professoras. Era um cargo de prestígio, de impacto maior, com remuneração consideravelmente superior. A diretora, que havia sido sua professora durante a formação e que a conhecia bem, havia indicado especificamente o nome de Elisa. A posição precisava de resposta em 30 dias. Elisa dobrou o papel, colocou no bolso e terminou o café sem que sua expressão mudasse de forma perceptível. Dona Lourdes a observou com os olhos que sabiam ver e ficou quieta, o que era a forma mais respeitosa de dizer que havia notado. Naquela noite, sozinha no quarto com a lamparina acesa e o jardim escuro lá fora, Elisa ficou olhando para a flor de ferro na cômoda por um longo tempo. Depois, abriu o caderno de desenhos. Ficou com o lápis suspenso sobre a página em branco, sem que nada saísse. Fechou o caderno, ficou deitada ouvindo o vento nas araucárias e o cachorro longe e Arvoredo fundo dormindo, e não conseguiu dormir por muito tempo. Era junho quando as coisas ficaram complicadas, do jeito que as coisas ficam quando chegaram ao ponto em que não podem mais ficar no mesmo lugar. Dona Perpétua havia convidado Elisa para um chá na propriedade Lacerda. E Elisa havia aceitado, porque recusar seria descortesia sem justificativa adequada, e ela preferia as dificuldades às descortesias. A casa dos Lacerda era grande e bem mobiliada, com o tipo de elegância de quem tem recursos suficientes para não precisar exibi-los, mas que os exibe do mesmo jeito porque é tradição fazer isso. Dona Perpétua serviu o chá com biscoitos de polvilho, e depois de alguns minutos de conversa sobre a escola e sobre o clima, chegou ao assunto com a diretidade de alguém que considerou que a antecipação era perda de tempo. Disse que havia ficado sabendo da carta de Curitiba. Disse isso de forma que não era uma pergunta, o que significava que a informação havia chegado até ela de alguma forma que Elisa não precisava rastrear para entender que existia. Disse que aquela era uma oportunidade extraordinária para uma jovem de talento. Disse que o interior tinha sua beleza e seu valor, mas que jovens com formação e capacidade deveriam estar onde seu talento pudesse se expandir ao máximo. Disse que Arvoredo Fundo ia encontrar outra professora, que encontrava sempre. E então disse com a mesma voz prática e os olhos no chá, que antes de qualquer decisão ela devia conversar com Geraldo, que tinha coisas a dizer e que havia esperado o momento certo. Elisa ficou olhando para a xícara na mão. Depois ergueu os olhos para a Dona Perpétua e disse, com a calma específica que ela usava quando estava sendo muito direta sem levantar a voz, que agradecia o interesse e a generosidade, que Geraldo era um homem de bom caráter
e que a decisão sobre Curitiba era dela e de mais ninguém, e que ela ia tomá-la quando estivesse pronta para tomá-la. Dona Perpétua a olhou por um segundo, com os olhos que avaliavam, e depois disse que, claro, que naturalmente. Mas havia no claro, uma camada de quem não está totalmente convencido de que o assunto está encerrado. Na semana seguinte, Geraldo apareceu na escola com um buquê de flores do campo. Flores de verdade, não de ferro, e um discurso preparado sobre o quanto havia apreciado conhecer Elisa, sobre as qualidades que havia reconhecido nela, sobre como imaginava que teriam muitas coisas em comum. Era um discurso de qualidade razoável, entregue com cuidado razoável, e que era completamente insuficiente para o que ele estava tentando fazer com ele. Elisa o ouviu até o fim. Depois disse, com a gentileza que a situação merecia e sem a dureza que ela poderia ter colocado, que apreciava muito a consideração, que Geraldo era uma boa pessoa e que não havia da parte dela nenhum sentimento que fosse além do respeito e da amizade. Disse isso de forma definitiva, da maneira que não deixa margem para renegociação, mas que também não humilha. Ele foi embora com o buquê de flores, porque ela havia recusado receber também, e com a dignidade intacta. Elisa o viu desaparecer na curva da rua e ficou parada na porta da escola por um momento, ouvindo o som do martelo que vinha da forja, regular e constante como sempre. Mas naquela tarde, quando passou pela forja a caminho da pensão, o martelo estava silencioso. O galpão estava aberto, mas vazio, e havia algo na ausência daquele som, num horário em que normalmente ele estava lá, que fez com que algo em Elisa apertasse de um jeito que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que estava sentindo uma coisa que ainda não havia admitido. 2 dias depois, seu Belmiro apareceu na escola numa manhã. Apareceu sozinho, sem pretexto, com o chapéu de palha na mão e os olhos azuis e espertos, com a expressão de quem tem algo a dizer, e escolheu o momento com cuidado. Elisa o convidou para entrar. Puxou uma cadeira, serviu água da moringa que mantinha sobre a mesa e esperou. Seu Belmiro disse que não devia estar ali, mas que estava do mesmo jeito, porque havia chegado a uma idade onde sabia a diferença entre interferir na vida dos outros e fazer o que precisava ser feito quando ninguém mais ia fazer. Disse que o Augusto havia visto ela com o Geraldo na semana anterior. Não havia visto a recusa. Havia visto a chegada, o buquê, o tempo que ficaram na porta da escola, e que depois de ver, havia fechado a forja mais cedo e que desde então estava mais fechado do que de costume, que era dizer muito. Elisa ficou quieta. Seu Belmiro disse que o Augusto nunca havia falado sobre ela de forma direta, que não era do jeito dele, mas que havia coisas que um homem comunicava sem usar palavras e que quem conhecia o Augusto Salles há 15 anos conseguia ler o que estava escrito naquelas coisas que ele não dizia. Disse que as flores de ferro na caixa, embaixo da bancada, antes de Elisa chegar, estavam lá há 2 anos e nunca haviam saído de dentro da caixa. E que a que havia ido parar na escola havia saído da caixa. Fez uma pausa, bebeu um gole de água. E então disse, olhando para ela de forma direta, que ele não sabia o que havia na carta de Curitiba, mas que se ela ia embora, e não sabia o que havia entre ela e o Augusto, que ela soubesse que ia embora sem a informação completa, e que às vezes as decisões que a gente toma sem a informação completa são as que a gente carrega pelo resto da vida, perguntando como teriam sido. Elisa ficou olhando para a mesa por um momento. Depois, ergueu os olhos para o velho ferreiro e disse obrigada. Disse de verdade. Seu Belmiro colocou o chapéu de palha na cabeça, disse que não havia dito nada e foi embora pela rua de terra batida com o passo de quem tem todo o tempo do mundo e nenhum pressa de chegar. Elisa ficou sozinha na escola vazia por um longo tempo naquela manhã. Depois, abriu o caderno de desenhos.
E desta vez, as linhas que saíram, ela deixou sair sem tentar guiá-las. E quando parou de desenhar, havia uma flor de ferro no papel. Não de memória, mas de dentro. E então soube o que precisava fazer. O prazo da carta de Curitiba estava se aproximando. Faltavam 5 dias quando Elisa acordou de manhã com a clareza específica que às vezes vem depois de uma noite longa e não exatamente bem dormida, mas que tem dentro dela o resultado de um processo que aconteceu enquanto a cabeça trabalhava no escuro. Ela havia chegado perto de uma decisão, mas havia uma coisa que precisava acontecer antes que a decisão pudesse ser completamente tomada, e essa coisa não dependia só dela. Fez a escola naquela manhã com a concentração de sempre, sem que os estudantes percebessem nada diferente, porque ela havia aprendido a separar o que era de dentro do que precisava ser de fora. E essa era uma habilidade que valorizava em si mesma. Ao fim do dia, depois que todos foram, ela trancou a escola e desceu a rua em direção à forja. Era quarta-feira e o martelo estava lá, constante como sempre. Ela entrou no galpão com o passo firme de quem tomou uma decisão sobre um passo específico, se não sobre o caminho inteiro. Augusto estava de costas, trabalhando. Não se virou de imediato ao ouvir os passos, o que era de costume. Mas quando se virou, ela percebeu que ele sabia que era ela antes de ver, da forma que se sabe quando se aprendeu a reconhecer o passo de uma pessoa sem saber que estava aprendendo. Ela disse boa tarde. Disse que havia algo que queria que ele soubesse. Ele ficou parado com o martelo ao lado, os olhos nela, sem dizer nada. Mas era o silêncio de quem está ouvindo, não de quem está ausente. Ela disse que havia uma oferta de Curitiba, que ele provavelmente já havia sabido disso, porque em Vila Pequena as coisas chegam antes das pessoas. Disse que era uma boa oportunidade, que a diretora era alguém que ela respeitava, que o cargo era de impacto real. Disse tudo isso de forma simples, sem enfeitar. E então disse que havia visto o Geraldo e as flores e que entendia o que havia parecido. E que o que havia parecido não era o que era. Que havia dito não com toda a clareza necessária. Augusto ficou olhando para ela. Havia algo no rosto dele que ela não conseguia ler com precisão, que era novo. Não o silêncio de costume, mas algo mais próximo da superfície, mais presente. Ela continuou. Disse que havia chegado à Arvoredo Fundo achando que estava saindo de uma coisa e que havia descoberto que estava chegando em outra. Disse que não sabia dar mais nome do que isso naquele momento, mas que achava que ele tinha o direito de saber antes que ela tomasse qualquer decisão, porque havia coisas que ela havia aprendido em Arvoredo Fundo que não havia encontrado em nenhum outro lugar onde havia estado, e que algumas dessas coisas estavam numa caixa de madeira embaixo de uma bancada de ferreiro, e outras estavam num caderno de desenhos, e que os 2 objetos haviam acabado de alguma forma na mesma prateleira do que importava. O galpão estava silencioso, além do crepitar do carvão, que diminuía porque a fornalha havia sido abaixada no fim da tarde. O sol estava indo embora lá fora, e a luz que entrava era aquela última luz dourada que parece despedida antes de ser noite. Augusto ficou quieto por tempo suficiente para que ela começasse a pensar que havia dito demais, ou de menos, ou da forma errada. Então ele colocou o martelo sobre a bancada, com aquele cuidado particular, o cuidado de quem está colocando uma ferramenta no lugar onde vai descansar, porque o trabalho daquele tipo acabou por hoje. E disse, com a voz grave e rouca, que ela conhecia, mas com algo dentro dela, que era diferente de todas as vezes anteriores. Disse que tinha coisas que havia guardado por muito tempo, porque havia aprendido que as palavras podiam ser tomadas de volta pelas circunstâncias e que o silêncio, pelo menos, era honesto naquilo que prometia. Disse que desde que ela havia chegado à borda do galpão, naquele dia de abril, com um mapa dobrado na mão, havia algo que ele não sabia nomear, mas que não ia embora
quando ele tentava ignorar. Disse que havia feito a flor de ferro para a escola, porque havia coisas que o ferro conseguia expressar, que ele não conseguia com palavras, e que havia achado que era suficiente. Disse que havia sido errado achar isso. Disse que não sabia o que ela ia decidir sobre Curitiba, que era a decisão dela, que era a vida dela, que ele não tinha direito sobre isso, mas que se ela ia embora sem saber o que havia aqui, que pelo menos agora ela sabia. E então ficou quieto, olhando para ela com os olhos que eram castanho escuros e diretos e que tinham dentro deles, agora que eram visíveis de perto o suficiente e da forma certa, uma profundidade que não tinha fundo que ela pudesse ver. Elisa ficou olhando para ele por um momento que depois ela se lembraria com a precisão que se lembra dos momentos que mudam alguma coisa fundamental. E então ela sorriu. Não o sorriso de lado que ela tinha para as situações que exigiam educação ou para as coisas que tinham graça. Era o sorriso de frente, inteiro, que ela raramente mostrava, porque raramente havia a ocasião certa. E disse que havia decidido antes de vir aqui, mas que havia coisas que ficam melhores quando a gente tem certeza. Disse que ia escrever para Curitiba amanhã e que agradecia a oferta, mas que havia encontrado onde queria estar. Houve um silêncio. Não o silêncio costumeiro de Augusto, diferente com uma qualidade que ela depois tentaria descrever para si mesma e que a palavra mais próxima que encontraria seria alívio, mas um alívio que também era começo. Então, ele fez algo que ela não havia visto antes. Sorriu. Era um sorriso contido, da forma de quem não pratica o gesto com frequência, mas que era verdadeiro exatamente por isso. E disse que o banco da escola estava consertado fazia dias, mas que ele havia estado esperando uma razão adequada para devolvê-lo. Ela riu, de verdade, completamente, com o som que tem quando sai sem planejamento. E ali, naquele galpão que cheirava a carvão e metal, e a fumaça que o dia inteiro havia feito e que agora esfriava com o fim da tarde, com a última luz dourada entrando pela abertura e o crepitar que ficava cada vez mais baixo na fornalha, algo que havia estado se formando por meses ficou finalmente pronto. Arvoredo Fundo soube das coisas de formas diferentes. Dona Lourdes soube primeiro, porque Elisa chegou na pensão naquela noite com uma leveza nos passos que Dona Lourdes reconheceu imediatamente, da mesma forma que se reconhece o tempo que mudou antes de olhar pela janela. Não disse nada, apenas pôs um pouco mais de açúcar no chá e sorriu para a xícara. Seu Belmiro soube, porque no dia seguinte, quando chegou para o café da manhã na forja como era de costume, Augusto já estava trabalhando, mas havia algo diferente na forma como o martelo caía. Não mais pesado, não mais leve, mas de uma forma que o velho ferreiro reconheceu como de um homem que está carregando menos do que estava carregando antes. O seu quirino soube pelo armazém, como sabia de tudo, e tratou de guardar o sorriso para quando estivesse sozinho entre as prateleiras. Dona Perpétua soube por Geraldo, que soube pela vila, e que ficou quieta sobre o assunto com a dignidade de quem sabe quando um plano chegou ao fim sem amargura adicional, porque no fundo Perpétua era mais complicada do que parecia, e a parte mais complicada dela reconhecia, quando pressionada, que o ferreiro calado e a professora nova eram a história mais interessante que a vila havia visto em anos. E assim Elisa escreveu a carta para Curitiba, agradecendo a oportunidade e declinando com respeito. E Augusto devolveu o banco da escola numa manhã de sol com seu Belmiro, ajudando a carregar e fazendo mais conversa do que o necessário. E Elisa o recebeu na porta da escola com o sorriso de frente que ele havia descoberto que existia. As coisas foram acontecendo da forma que as coisas acontecem, quando os obstáculos principais foram resolvidos, e o que fica é o processo de construção, que é mais lento e mais bonito e mais real do que o drama que vem antes.
Eles não se tornaram outro tipo de silêncio. Ela continuou sendo quem falava e perguntava e observava. E ele continuou sendo quem ouvia e respondia com precisão, e que comunicava mais com o que fazia do que com o que dizia. Mas havia entre eles uma conversa que não parava, mesmo quando as palavras não estavam acontecendo. E essa conversa era do tipo que não precisa de muito vocabulário para ser fluente. Nos fins de tarde, ele aparecia às vezes na escola com algum pretexto, que era e não era pretexto, e ficavam conversando com a porta da escola aberta para o vento e as araucárias lá fora. E havia naquelas conversas uma qualidade que Elisa guardava depois no caderno de desenhos. Não em palavras, mas em linhas. Uma mão sobre uma bancada, um perfil contra a luz, um sorriso que durava menos do que ela queria que durasse, mas que era real. E ele, que havia passado 6 anos comunicando tudo pelo ferro, havia começado a usar as palavras para Elisa, da forma específica e cuidadosa, de quem escolhe cada uma como escolhe o ferro certo para um trabalho que importa. Não eram muitas palavras, mas eram as certas, no momento certo, e isso tinha um valor que palavras abundantes e menos precisas nunca haviam tido. Houve uma noite de chuva forte, no início de julho, quando Elisa havia ficado tarde na escola e a tempestade havia chegado de repente, daquelas que chegam sem aviso de trovão e que desabam direto. Ela ficou esperando diminuir, sentada à mesa com o caderno aberto e a lamparina, e não havia diminuído. Quando ouviu passos na varanda da escola e depois uma batida na porta, ela soube antes de abrir. Augusto estava ali com um capote de lona sobre os ombros, encharcado do joelho para baixo, com uma lanterna de querosene na mão e a expressão de alguém que havia tomado uma decisão prática sobre uma situação que envolvia algo mais do que praticidade. Disse que havia visto a luz da escola acesa e que a chuva não tinha sinal de parar. Ela disse que sabia. Disse que estava esperando diminuir. Ele disse que podia esperar muito ainda, porque quando chegava daquele jeito, era chuva de noite inteira. Ficaram os dois na varanda da escola, enquanto a chuva batia forte no telhado de zinco, com aquele som que é ao mesmo tempo barulhento e isolante, que faz o mundo lá fora parecer muito longe e o espaço de dentro muito próximo. Ela havia pego a lamparina da sala e os dois ficaram sentados nos degraus da varanda, ela com o caderno fechado no colo e ele com as mãos grandes unidas entre os joelhos, e conversaram de uma forma que ela guardou depois como uma das conversas mais completas que havia tido na vida e que, na verdade, havia sido simples, sobre o rio que transbordava todo julho, sobre o inverno que era rigoroso naquele vale, sobre o trabalho dela na escola e o trabalho dele na forja, e os pequenos acontecimentos de Arvoredo Fundo que compunham o tecido de um lugar que havia se tornado o de ambos. Em algum ponto da conversa, ela havia mostrado a ele o caderno inteiro, página por página, e ele havia olhado cada desenho com a mesma atenção que dava ao ferro que trabalhava. Total, sem pressa, sem o desconforto de quem não sabe como receber algo que é íntimo. E quando chegou no desenho da silhueta da forja, o mesmo que havia visto da primeira vez, ficou olhando mais tempo do que nos outros e não disse nada, mas colocou a mão, por um momento, sobre a mão dela que segurava o caderno. Levemente, brevemente, e depois atirou. Mas foi suficiente. A chuva parou depois de 1 hora. Ele a acompanhou até a pensão, sob o céu, que havia clarificado de repente, como costumar fazer depois das chuvas de inverno no Paraná, com estrelas que apareciam umas depois das outras, como se o céu estivesse se recompondo. Eles caminharam sem pressa pela rua de terra encharcada, que cheirava a barro e a pinheiro molhado, e ela não perguntou quando havia chegado perto de onde precisava estar com ele, não porque não quisesse, mas porque havia algumas coisas que o tempo sabe fazer melhor do que as palavras.
No portão da pensão ele disse, boa noite com a voz de sempre. Ela disse, boa noite também. E quando entrou e fechou o portão atrás de si e ouviu os passos dele afastando na rua molhada, ficou um segundo encostada no portão de madeira, com o jardim de Dona Lourdes escuro ao redor, e pensou que havia lugares que eram descobertos e lugares que eram reconhecidos, e que Arvoredo Fundo havia sido o segundo tipo. Os meses que vieram foram o tipo de tempo que a gente só reconhece como especial, olhando de trás para frente, porque quando está dentro dele, parece apenas que as coisas estão acontecendo naturalmente, da forma como deveriam, sem o dramatismo que às vezes a vida coloca nas histórias de amor para torná-las reconhecíveis. Mas era exatamente essa qualidade cotidiana e real e sem artificialidade que fazia o que havia entre eles ser bonito da forma mais honesta. Havia uma qualidade de atenção que eles haviam desenvolvido um pelo outro que se expressava nas pequenas coisas. Ele sabendo, sem que ela houvesse dito, que ela preferia o café sem açúcar quando seu Belmiro trazia as xícaras no banco do fundo do galpão. Ela sabendo, sem que ele houvesse explicado, que havia peças de trabalho que ele precisava terminar sem interrupção e que nesses momentos a melhor coisa era ficar quieta na borda do galpão, deixando o silêncio ser o que era, não vazio, mas cheio, não ausência, mas presença de outro tipo. Eram o tipo de conhecimento que não se aprende de uma vez, mas que se acumula em camadas finas e regulares, como o ferro que ganha espessura numa peça que está sendo construída golpe a golpe. A vila havia percebido com a velocidade que as vilas percebem, e havia recebido com a variedade de reações que qualquer vila tem. Seu Belmiro, com a satisfação quieta de quem plantou sem alarde e viu crescer, Dona Lourdes, com o prazer aberto de quem gosta de boas histórias e estava do lado de dentro desta, o seu Quirino, que passou a sempre ter os ingredientes que Augusto precisava para as coisas que levava para a ceia de domingo na pensão antes que precisasse pedi-los. E Dona Perpétua, que havia ficado quieta por algumas semanas, e que então, numa missa de agosto, havia cumprimentado Elisa com a cordialidade genuína de quem decidiu que era hora de aceitar o que não era possível mudar e que, no fundo, admitindo para si mesma na intimidade, havia algo ali que era de fato bonito. No fim de agosto, Augusto trouxe para Elisa a flor de ferro que ela havia dito estar na cômoda do quarto. Não trouxe de volta para levar. Trouxe junto com outra, nova, que havia feito para acompanhar a primeira. Era uma flor diferente das 6 da caixa. Tinha pétalas mais abertas, um centro polido que brilhava de um ângulo diferente. E nos rebordos das pétalas havia um detalhe mínimo que era, se você olhasse de muito perto, a silhueta de um pássaro com as asas abertas. Aqueles pássaros dos seus desenhos, que às vezes não conseguiam parecer pássaros, mas que existiam do mesmo jeito. Ela ficou olhando para aquele detalhe por um tempo. Depois olhou para ele e disse que era a coisa mais bonita que alguém havia feito para ela. Ele disse que o pássaro havia sido difícil de acertar no ferro, que era um material que não gostava de detalhes tão finos. E depois ficou quieto como ficava, quando havia dito o que havia para dizer sobre o aspecto técnico, e o resto era outra coisa que não usava o mesmo idioma. Ela entendeu o resto mesmo assim. O que se seguiu não precisaria de muito mais narração do que já existe no que aconteceu antes, porque amor que funciona tem mais textura do que drama. E a textura deste era feita de coisas simples e reais. As conversas no fim de tarde, o trabalho dele e o dela que coexistiam naquela vila pequena como duas vozes numa mesma música, as tardes de domingo em que seu Belmiro aparecia com um pretexto qualquer e acabava ficando para o jantar, as festas da igreja onde Augusto havia voltado a aparecer, não toda missa, não de forma exuberante, mas presente, que era diferente de antes.
E havia naquele tempo os momentos que ela desenhava sem que ele soubesse e que depois ele encontrava nos cadernos que ela ia deixando completos sobre a mesa da escola. Um perfil, uma mão, a silhueta da forja em diferentes horários do dia e em diferentes qualidades de luz. E havia os objetos de ferro que ele deixava sem aviso, sobre a mesa da escola, no banco da varanda da pensão, uma vez na cesta do mercado que ela havia deixado na borda do galpão, enquanto passava por dentro com uma pergunta. Pequenas coisas, cada uma feita com atenção que excedia a função, cada uma falando um idioma que eles haviam aprendido um do outro sem que nenhuma aula tivesse sido dada. Isso acontecia por baixo e por dentro de tudo o mais. Ela ensinando os estudantes que cresciam em confiança e em conhecimento, ele trabalhando o ferro que a vila precisava e que ele amava de um jeito que nenhuma circunstância havia conseguido mudar, a vida de Arvoredo Fundo, continuando com suas festas e suas colheitas e seus desentendimentos e suas reconciliações. O rio transbordando em julho e secando em setembro, as araucárias perdendo agulhas na virada da estação e ganhando outras, o sino da igreja chamando e a sanfona do Toninho que havia parado de ser segredo e que às vezes se ouvia na praça no fim de tarde quando o ar estava quieto. Muitos anos depois, quando as pessoas de Arvoredo Fundo contavam a história, e contavam porque era do tipo que resiste ao tempo, diziam que tinha sido algo que todo mundo havia visto, mas que ninguém havia conseguido prever exatamente, que era o jeito que as coisas boas geralmente chegam. Diziam que o ferreiro havia voltado a falar, não de golpe, não de forma que pudesse ser medida em dia específico, mas de forma que quando alguém percebeu que ele estava diferente, já havia tempo que estava. Diziam que a professora havia ficado mais do que o cargo exigia, que havia ficado porque havia encontrado o que não estava procurando, e que isso era a forma mais honesta de encontrar qualquer coisa. Diziam que as flores de ferro que ele fazia, e que a vila inteira acabou sabendo que existiam, da forma que a vila sempre acaba sabendo, eram a coisa mais bonita que havia saído daquela forja, mais bonita do que os ferros do coreto da praça, e mais bonita do que qualquer portão ou grade ou dobradiça, que o melhor ferreiro da região havia feito em 20 anos de ofício. E diziam isso não porque era tecnicamente verdade ou falso, mas porque havia naquelas flores de ferro uma qualidade que todo mundo reconhecia, mesmo sem conseguir nomear. A qualidade de uma coisa que foi feita com a parte de uma pessoa que ela guarda para o que importa de verdade. A escola de Arvoredo Fundo ficou com a mesma professora por muitos anos, mais anos do que qualquer um havia previsto quando ela chegou com a mala de couro marrom e o caderno de desenhos embaixo do braço, naquela tarde de abril de 1924. Os estudantes que ela havia ensinado nos primeiros anos foram crescendo e formando suas próprias vidas, e alguns deles mandavam os filhos para a escola da professora Elisa, com a confiança de quem sabe que um lugar é bom porque a vida mostrou que é, e a forja da rua que descia do coreto continuou com o seu som de martelo sobre ferro, regular e firme e sem pressa de parar, que havia se tornado tão parte do som de Arvoredo Fundo que quando parava por um dia, por qualquer razão, havia sempre alguém que notava o silêncio e se sentia vagamente incompleto, como quando uma voz familiar some de uma conversa que você não sabia que estava ouvindo. O coreto da praça ficou com as flores de ferro nas pontas dos ferros, e os moradores da vila que passavam por ele todos os dias, às vezes paravam sem perceber bem porquê e olhavam para aqueles detalhes que não precisavam estar lá, mas que estavam, e seguiam em frente com algo levemente mais leve do que haviam chegado. E numa tarde de junho de 1931, 7 anos depois de uma jovem professora ter chegado de trem a uma estação pintada de amarelo mostarda, com uma mala de couro e um caderno de desenhos, e sem saber que estava chegando ao lugar certo,
o sino da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tocou para uma cerimônia que a vila inteira compareceu, porque havia coisas que eram de todos, mesmo quando pertenciam a dois. Seu Belmiro estava na primeira fila com o chapéu de palha na mão e os olhos azuis e espertos que estavam, naquela tarde, completamente sem esperteza e completamente molhados, da forma que acontece com os velhos, que sabem que estão vendo o resultado de algo que ajudaram a não destruir quando poderia ter sido destruído. Dona Lourdes estava do lado com o lenço bordado e um sorriso que não cabia inteiramente no rosto. Dona Perpétua estava 3 fileiras atrás, com a postura de sempre, e uma expressão que quem a conhecia bem reconheceria como satisfação, e quem a conhecia menos bem confundiria com neutralidade. Augusto Salles estava de pé na frente da igreja, com uma flor de ferro no bolso do paletó, discretamente, que não era para ninguém ver. Era para ele saber que estava ali. E Elisa Fontes, que havia chegado a Arvoredo Fundo, achando que estava fugindo de uma coisa e que havia descoberto que estava chegando em outra, entrou pela porta da igreja com o vestido simples de tecido creme e as flores do jardim de Dona Lourdes no cabelo. E quando viu Augusto lá na frente com os olhos castanho escuros e diretos nela, os olhos que haviam aprendido a olhar de volta em vez de desviar, ela sorriu o sorriso de frente, o inteiro. O que ela raramente mostrava, porque raramente havia a ocasião certa. Esta era a ocasião certa. E disse que naquela tarde, quando saíram da igreja e a vila os recebeu com aquela alegria específica de comunidades pequenas que fazem do bem de dois o bem de todos, Augusto disse a Elisa, com a voz que havia voltado para o mundo de forma diferente do que havia partido, mas que havia voltado, que havia guardado as palavras por muito tempo, mas que a partir dali queria gastá-las bem. Ela disse que estava ouvindo, e ele disse que era exatamente isso, que ela sempre havia estado ouvindo, desde o primeiro dia, de uma forma que havia feito a diferença, que era a forma que fazia toda a diferença. Arvoredo Fundo cresceu com os anos, como crescem as vilas que ficam no caminho de coisas que chegam. Chegou a energia elétrica, chegou uma estrada melhorada, chegaram novas famílias. Mas a forja ficou onde estava, com o mesmo som de sempre, e a escola ficou com a mesma professora que havia chegado numa tarde de abril com uma mala de couro e um caderno de desenhos e sem saber ainda o nome do lugar onde ia ser feliz. Quando as pessoas novas chegavam e perguntavam sobre a história da vila, e sempre havia alguém que perguntava, porque vilas antigas têm esse dom de fazer as pessoas curiosas sobre o que veio antes. Invariavelmente, alguém apontava para o coreto da praça com as flores de ferro nas pontas dos ferros e começava por ali. E então vinha o resto, contado com aquela afabilidade de quem guarda uma história boa e é feliz quando tem ocasião de contá-la. O vento passou pelas araucárias do morro, naquela tarde de junho, com aquele sussurro que não tinha equivalente em nenhum outro som. E Arvoredo Fundo ficou com a história, que foi passando de boca em boca da forma que as histórias verdadeiras passam, crescendo um pouco a cada vez, não porque alguém inventava, mas porque havia sempre mais dentro dela do que cabia numa única versão. E quando perguntavam como havia começado, a resposta era sempre a mesma. Havia começado com uma peça de ferro que ninguém pediu, deixada numa prateleira de escola por mãos que sabiam fazer em ferro o que não sabiam dizer em palavras. Encontrada por olhos que souberam ler o idioma certo na hora certa. Mas quem conhecia a história completa sabia que havia outra resposta igualmente verdadeira. Havia começado com uma mulher que chegou fugindo de uma dor que ainda não sabia o nome, e que havia encontrado no lugar mais improvável para qualquer busca o único tipo de chegada que transforma de verdade. Não a chegada a um lugar novo, mas a chegada a si mesma.
E um homem que havia aprendido a se esconder no calor do ferro e que havia sido, por uma professora nova que não sabia ouvir de outra forma senão de verdade, finalmente encontrado. Duas pessoas que chegaram ao mesmo vale por razões diferentes, no mesmo momento em que precisavam chegar, e que a partir daí nunca mais precisaram partir para lugar algum que valesse mais do que onde estavam. Como começam as histórias mais bonitas, sem aviso, sem planejamento, na hora que parecia a menos provável para qualquer coisa boa começar. E por isso dura. E por isso, quando o vento passava pelas araucárias de Arvoredo Fundo, naquele sussurro que não tinha equivalente em nenhum outro som do mundo, havia dentro dele, se você ficasse quieto o suficiente e ouvisse com a atenção certa, algo que era o próprio resumo daquela história, o som de duas solidões que haviam parado de ser solidões e que haviam se tornado, uma para outra, o lugar mais silencioso e mais cheio do mundo ao mesmo tempo.